Portanto, você percebe que ninguém quer ficar com prejuízo desse imposto. Quem arca, no final das contas, com esse imposto é sempre o consumidor final. É sempre aquela pessoa que adquire o produto e não tem para onde repassar esse encargo financeiro. Ocorre que o ICMS, ele incide sobre o valor da operação da mercadoria. Peraí, que história é essa? O ICMS, ele incide sobre o valor da operação. Percebe claramente que eu não falei que o ICMS incide sobre o valor da mercadoria. O ICMS incide sobre o valor da operação. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a base de cálculo do ICMS, a base para se calcular o valor do ICMS, é o valor total da operação. E o valor da operação, ele envolve não só o valor da mercadoria, mas o próprio imposto que foi cobrado. Peraí, como assim? Eu estou querendo dizer que o ICMS ele tem um cálculo que é conhecido como cálculo por dentro. O ICMS é um imposto que é calculado por dentro. Porque o ICMS ele é calculado sobre o valor da operação. Ocorre que o valor da operação é o valor da mercadoria mais o valor do ICMS que incidiu. Ou seja, você paga ICMS sobre ICMS. Quando a legislação impõe que o ICMS tem uma alíquota de 25%, essa é a chamada alíquota nominal. É a alíquota que foi indicada pela legislação. A alíquota nominal é aquela que foi indicada pela legislação. A alíquota efetiva é aquela que representa de verdade o quanto você pagou de ICMS. A alíquota nominal, naturalmente, ela sempre será menor do que a alíquota efetiva. A alíquota nominal é aquela indicada pela legislação. A alíquota efetiva é aquela que mostra de fato quanto que você teve que pagar do ICMS em razão desse sistema chamado de cálculo por dentro. Parece esquisito o cálculo por dentro, mas existe uma autorização constitucional para tanto. Ficou claro, portanto, a diferença entre a alíquota nominal e a alíquota efetiva? Vamos passar para a nossa próxima pergunta? Professor, por que o ICMS é chamado de imposto indireto? Boa! Por que o ICMS é chamado de imposto indireto? De certa forma, na pergunta anterior, a gente teve a oportunidade de versar um pouquinho sobre tributos indiretos. Além do ICMS, vários outros, na verdade, têm esse tipo de característica. Talvez o mais conhecido tributo indireto, além do ICMS, é o IPI. Portanto, o ICMS e IPI, você pode anotar, eles são naturalmente tributos indiretos. Indiretos por quê? Neste caso, eles são assim reconhecidos como tributos indiretos, porque quem acaba arcando com a carga desses impostos não é exatamente aquela pessoa que circula a mercadoria, não é aquela pessoa, se for dizer a respeito do IPI, não é aquela pessoa que industrializa o produto. Quem arca com esses impostos é justamente a pessoa que adquire o produto, que adquire a mercadoria. Esses tributos, portanto, eles indiretamente alcançam o consumidor final. Indiretamente, eles alcançam o consumidor final. Por isso que ele é assim denominado como imposto indireto. Nesse sentido, você pode, então, dizer que esses tributos, os tributos indiretos, são aqueles que repercutem na cadeia produtiva, são aqueles tributos que repercutem numa cadeia econômica. Tributos indiretos, naturalmente, você tem o ICMS e tem o IPI. Embora seja fato que vários outros tributos, ou sempre que possível, o contribuinte ele faz questão de repassar o preço ou a carga tributária que ele teve que arcar no produto final, no preço final desse produto. Embora eu tenha dito para vocês, então, que naturalmente o ICMS e o IPI são tributos indiretos, vários outros hoje acabam recebendo esse tipo de característica também.
Nós temos, então, o IPI e ICMS como maior destaque, mas hoje, de certa forma, o ISS também consegue ser embutido no preço. Outras contribuições, como PIS, COFINS, essas também são embutidas no preço. De certa forma, eles acabam trazendo também essas características de tributos indiretos. Perfeito? Joia? Vamos passar para a nossa próxima questão? Vamos lá? Os canais de televisão pagam ICMS tendo em vista o serviço da comunicação? Os canais de televisão, ele perguntou, será que eles estão sujeitos ao pagamento do ICMS em vista do serviço de comunicação? Deu para entender a pergunta? Ele foi bem pontual aqui. Ele lembrou, então, de um dos fatos geradores que às vezes não são muito comentados, ou que não é muito comentado a respeito desse imposto de competência dos estados, justamente o serviço de comunicação. Perfeito? E aí? Aí ele lembrou, o canal de televisão, ele presta um serviço de comunicação, de telecomunicação. Neste caso, o canal de televisão, então, não estaria sujeito ao pagamento do ICMS? Será que o canal de televisão tem que pagar o ICMS? E aí? Bom, a pergunta é bastante interessante e a Constituição Federal chegou a disciplinar a respeito do tema. Para ser mais exato, nós tivemos uma emenda constitucional, a de número 42 do ano de 2003, que foi publicada no dia 19 de dezembro do ano de 2003, que foi inclusive conhecida como mini-reforma tributária. Essa emenda constitucional da qual eu falei, a 42 de 2003, ela alterou, ou melhor, ela acrescentou algumas informações no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição Federal. Nesse dispositivo, você tem exatamente uma informação quanto ao canal de televisão. Lá, a Constituição Federal deixa bem claro que os canais de radiodifusão sonora ou de sons e imagens que forem de recepção livre e gratuita, os canais de radiodifusão sonora ou de sons e imagens que forem de recepção livre e gratuita estarão imunes à incidência do ICMS. Espera aí, que história é essa? Eu estou dizendo que os canais de rádio e TV que sejam de recepção livre e gratuita não estão sujeitos ao pagamento do ICMS. Portanto, você já percebeu algo bem interessante aqui. Então, a necessidade, ou o requisito básico para que um canal não tenha que pagar o ICMS é que a sua recepção, a recepção desse canal, ela seja o quê? A recepção ela seja livre e gratuita. Portanto, você pode concluir que canais de TV aberta, por exemplo, estão imunes à incidência do ICMS. E canais de TV fechado, ou canais fechados, aqueles por assinatura, esses aí estão sujeitos à incidência do ICMS? TV fechada, TV paga, está sujeita à incidência do ICMS. E por quê? Porque neste caso, a recepção não é livre, muito menos gratuita. E se a recepção não é livre nem gratuita, neste caso a Constituição Federal não oferece o benefício da não incidência do ICMS. Nós temos, neste caso, não só uma imunidade para ICMS, nessa situação, ou melhor, nesse dispositivo, a gente vai encontrar outros benefícios bem interessantes a respeito do ICMS, vale a pena você deixar anotado aí, eu vou repetir o dispositivo, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição Federal. É um dispositivo que trata de regras de não incidência do ICMS, que são específicas para o ICMS. Aproveitando para fechar o tema, neste caso de televisão, que como eu falei, serve também para a rádio, essa imunidade é só do ICMS. Isso não significa dizer, portanto, que um canal de TV aberta está livre, por exemplo, do pagamento do imposto de renda. Por quê? Ora, é simples. Pensa bem. Bom, eu falei que não paga ICMS. Mas um canal de TV aberta, ele não tem lá os seus anúncios publicitários?
Sem dúvida nenhuma. E com esses anúncios